Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Legislativo Lagiano, onde a gente conversa com personalidades importantíssimas aqui para o nosso município e também para a gente entender um pouco mais sobre como funciona a nossa política de forma geral, de forma nacional. Eu estou aqui hoje com Aldre Secato, ele que é conhecido só como Secato, contador há mais de 20 anos e proprietário da Secato Contabilidade. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, nosso amigo Maurício me estendeu o convite, então é uma honra para mim estar aqui, né? Passar um pouco de informação para o nosso ouvinte, quem nos assiste também, né? Sobre imposto de renda, as destinações. É importante informar que, como você falou, estou há mais de 20 anos aí no mercado contábil, proprietário da Secato Contabilidade e estou presidente do Sindicato dos Contabilistas da Serra Catarinense. Tá certo, Secato. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre imposto de renda, tá chegando a data, né? Qual que é o prazo de 2026 agora? 29 de maio, já estamos na reta final aí, né? Os últimos dias do prazo para entrega da declaração, dia 29 de maio agora. E para declaração de renda, você acha que é possível agora a gente fazer, de forma autônoma, tranquila, ou você acha que ainda é preciso a um contador para fazer esse tipo de processo? Você fez uma boa pergunta, veja bem, é obrigado a ter um profissional contábil para orientar a fazer a declaração? Não, não é obrigado. Mas a gente sempre diz que se a pessoa tem um pouco de dificuldade, a declaração se torna um pouco mais complexa, que procure a orientação de um profissional, né, para orientar a fazer. Mas a pessoa pode fazer sozinha, sim. Se tiver o conhecimento, tiver todas as informações ali, ela tem a condição de fazer sozinha também. E agora a gente tem novas questões, né, em 2026 agora está em vigência uma nova lei, questão de quem recebe, menos de R$ 5.000, como que está funcionando isso? Então, o pessoal até está confundindo um pouquinho, né? Quem recebe até R$ 5.000 está isento de fazer a declaração de imposto de renda 2026. E vai ser feita a declaração de ajuste para o próximo ano. Então, esse ano agora ainda é a declaração com base nos valores de 2025, que era 35 mil, eu não me lembro de cabeça agora o valor do limite. Então, o limite de 5 mil é para o ano, para quem vai fazer a declaração o ano que vem. Mas é isento de declarar, não precisa Quem declarar ganha nada? até 5 mil é um dos itens de obrigatoriedade ou de pagamento de imposto, né? Para quem ganha até 5 mil agora em 2026, não está fazendo o pagamento de imposto, não está sendo retido, né? E também lá em 2026 não vai ser obrigado a fazer essa declaração. Entendi. E nessa questão, o que que a gente pode fazer para evitar a gente ser pego na malha fina ali, que de vez em quando a gente comete um erro ou outro, então o que que é o mais comum que a gente pode evitar? A questão da malha fina, ela é feita com base em informações que a Receita Federal recebe das fontes pagadoras, dos bancos e aquilo que a gente informa. Batendo as informações, não vai ter malha fiscal. Esse ano foi um ano bem, está sendo, né, um ano bem conturbado, porque essas foi mudanças de tipo de informações que a gente apresentava antes, são chamada DIRF, as empresas informavam, isso foi extinta, e as informações são pegas pelo E-Social e outros meios, e está dando algumas divergências. Então, qual a orientação que a gente dá e a própria Receita Federal dá? Que o contribuinte faça a sua declaração com base nos documentos que ele tem em mãos. Em havendo divergências na declaração pré-preenchida, na busca que ele pega pelo sistema, obedeça o que ele tem em mãos. Busque a sua fonte pagadora, busque os seus informes de rendimento, pergunte se não houve retificação desses valores, em permanecendo a divergência ali do valor que está no papel com ele e o que está lá no site da Receita, faz aquilo que ele tem em mãos, porque mesmo no caso da declaração pré-preenchida, a obrigatoriedade e a responsabilidade pelas informações permanece sendo do contribuinte e não da Receita. Então, essa orientação que a gente dá, busque o papel e a fonte pagadora que você tem. Aí a importância de um contador, né? Também, busca um contador, o contador pode passar essas informações aí mais precisas, né? Tá certo. E vale mais a pena a gente fazer essa declaração completa, simplificada? Qual que é a diferença das duas? Quem vai fazer esse cálculo é o próprio sistema. Quando você faz a sua declaração, é importante a gente dizer que, se você perceber que o nome da declaração em cima está escrito assim, ó, declaração de ajuste. Por quê? É para você ajustar aquilo que ocorreu no ano anterior, né? As rendas que você teve, o que teve de imposto retido, patrimonial, despesas com saúde, educação, dedutíveis, enfim, dentre outras informações que ali constam, né? Atividade rural, enfim. Quando você faz a declaração de ajuste, o próprio sistema, quando você preenche, ele vai te dar qual que é mais vantajoso. Se você está fazendo ela pelo modelo completo e deu um valor a pagar, e no modelo simplificado, aproveitando o desconto simplificado, é mais vantajoso, ele dá um aviso. Então o próprio sistema vai fazer os cálculos para você fazer a declaração do modelo que for mais vantajoso financeiramente. E como funciona essa questão da restituição do imposto de renda? A restituição do imposto de renda é feita de acordo com
A Receita Federal paga via lotes, né? Mas como que funciona a restituição? Como que as pessoas restituem? É uma pergunta bem pertinente, porque às vezes as pessoas leigas, ela chega, eu não recebi nada. Mas se você não pagou nada durante o ano, como que você vai restituir? Como que funciona a restituição? Como eu falei, a declaração é uma declaração de ajuste. Durante o ano, o contribuinte vem recebendo seu salário ou as suas rendas e pode ser que ele venha sofrendo as retenções, né? Reteve mês a mês algum determinado valor ou não teve retenção nenhuma. Quando faz a declaração de ajuste, apura-se um imposto devido. Já vamos falar nisso à frente, o imposto devido. Não significa que o imposto devido é o imposto a pagar. Então apura um exemplo hipotético, apurou o imposto devido ali, R$ 5.000 com base em toda a renda que ele teve em 2025. Ele vai pagar imposto ou vai restituir? Se no decorrer do ano de 2025 ele pagou 6, vai restituir 1.000. Ele pagou, foi retido mês a mês, R$ 500 um mês, 600 no outro, enfim, depende. O cálculo mensal, ele pagou durante o ano mais do que ele devia. Então ele restitui. Se ele pagou menos, ele paga a diferença. Quem não pagou nada e faz o seu cálculo agora e também não tem nada a pagar, daí as pessoas perguntam, mas eu não vou restituir. Mas como você vai restituir se você já não pagou nada? Então você só restitui aquilo que você pagou. Como que faz para restituir mais? Às vezes o contribuinte pergunta, né? São as despesas dedutíveis que vão fazer com que você restitua um valor a mais daquilo que você pagou. Despesas com saúde, odontológica, médica, despesas com educação, dependentes, enfim, isso vai somando essas despesas que são despesas dedutíveis do imposto de renda. Faz com que você restitua um valor maior, limitado até o valor que você pagou, né? Se pagou 5.000, não vai restituir 6, vai restituir no máximo aqueles 5. E como é que funciona essa questão dos dependentes no imposto de renda? Dependentes legais, ele tem os menores, né? Os menores até 21 anos, ou até 24 anos se estiver cursando faculdade. Esse dependente é importante a gente relacionar se ele tiver renda, porque o dependente pode estar com 19 anos e trabalhando. Ele pode ser meu dependente do imposto de renda? Pode. Mas aí eu tenho que trazer para dentro da minha declaração tanto a parte de rendimentos quanto a parte de despesa. Eu vou ter que fazer as contas. O sistema também auxilia nisso para ver se vale a pena eu colocar esse dependente na minha declaração. Entra o valor que ele ganha também na sua Entra o declaração? valor que ele ganha na minha declaração. Então, se eu trago para dentro da minha declaração um filho com 19 anos que ele trabalha, mas ele tem o rendimento dele, então eu tenho que trazer para dentro da minha declaração os rendimentos tributáveis do dependente e os rendimentos tributáveis meu, que vão somar ao meu imposto. Então pode ser que trazendo esse dependente para dentro da declaração, eu pague mais imposto, porque os rendimentos deles são tributáveis. Porém, um exemplo hipotético, eu tenho um dependente, ele recebe 2.000 por mês, então no final do ano ele recebeu seus 24.000. Ele é obrigado a declarar? Não é. Ficou dentro do limite de isenção. Se eu trouxer ele para dentro da minha declaração, eu tenho que trazer esse rendimento dele junto, vai somar ao meu. Se ele não teve despesa nenhuma, só a despesa com educação, que a despesa com educação é limitada, provavelmente não vai valer a pena trazer esse dependente para dentro da minha declaração. Porém, eventualmente esse dependente meu teve uma despesa com saúde muito grande. Ele teve cirurgia, ele teve algum procedimento cirúrgico de alto valor, aí sim eu trago ele para dentro da minha declaração, trago os 24.000 de rendimento dele, mas toda a despesa que ele teve com saúde, porque no final foi eu que paguei, né? Eu que paguei a despesa com saúde, trago também para dentro da declaração, mesmo sendo a despesa do dependente. Eu trago o lado de rendimento e o lado da despesa, aí sim, isso pode ajudar a restituir imposto. A gente só tá fazendo um apanhado geral aqui, né, para o pessoal Mas entender. isso é bom. Isso, para o pessoal entender mais ou menos como que funciona o imposto de renda, porque é uma coisa que a gente faz todo ano, mas querendo ou não é complicadinho da gente entender, né? Tem muitas questões dentro do imposto de renda, então só para o pessoal pegar o contexto geral de como funciona, né? A gente tá Perfeito, fazendo. pode perguntar, a gente está aqui para passar esse esclarecimento. E como você fez a pergunta inicial, né? Se tiver dúvida, procure um profissional para fazer sua declaração, um profissional habilitado, que saiba, que tenha o entendimento da declaração de imposto de renda, que vai lhe auxiliar com certeza melhor. E o MEI, como que funciona na questão do imposto de renda? O MEI, no primeiro momento, não tem nada a ver com imposto de renda. O MEI ele é um tipo jurídico de empresa, né? Eu tenho uma empresa, sou um microempresário individual. Tem alguma coisa a ver com o meu imposto de renda? Não. Me obriga a fazer declaração de imposto de renda? Também não. O MEI ele tem um determinado limite de receita, né? Que é 81.000 por ano, e considera que ele tem lá um prolabore, um valor disso, que também é rendimento tributável da pessoa física dele, o que não obriga ele a fazer a declaração de imposto de renda, certo? Então, agora, se ele tem outras rendas, por exemplo, ele é um trabalhador, né? Seja ele de empresa privada ou de empresa pública, que permita que ele tenha o MEI, ele tem que trazer, sim, os rendimentos desse MEI para dentro da declaração também, porque ele recebe, né? Ele recebe do salário dele
e ele tem paralelamente mais esse MEI, então tem que trazer o rendimento do MEI para dentro da declaração também. Muitos detalhes, então. Bastante. Parece ser simples, mas são detalhes importantes. É bem complexo. E o senhor trabalha há mais de 20 anos com contabilidade? Há mais de 20 anos. Como? E a gente está todo dia aprendendo. Como que o senhor entrou nesse meio? Eu tinha o meu tio, trabalhava com escritório de contabilidade, comecei a trabalhar com ele e o sócio dele na época de empregado. É importante falar isso, eu comecei a trabalhar de empregado de escritório de office boy. Bem rapidinho te contar aqui a história. Quando eu comecei a trabalhar aqui no centro, existia, né, o Banco BESC, os bancos antigos, e eu, desse escritório, me mandaram ir no banco buscar um documento e eu não sabia nem onde era o BESC. Então comecei a buscar informações com os vigilantes do banco, onde é que é o banco tal, onde é que é isso, onde é que é aquilo, onde as pessoas foram informando. Ou seja, a gente que busca informações e vai querer, a gente consegue chegar em algum determinado lugar. Tá Mas comecei de certo. office boy. Tá certo. Então a gente vai entrar agora nas questões mais específicas, né, dessa questão. Então a gente vai conversar sobre como o contribuinte pode destinar parte do seu imposto de renda para projetos sociais do nosso município. Como que funciona essa questão? Então, essa questão da doação, eu vou falar a palavra doação, que é importante eu mensurar isso aqui agora. Doação no imposto de renda. É importante dizer que não é uma doação, é uma destinação. Porque, vamos dizer, doação é o que eu tiro o meu, né? Não estou dizendo que doar não é ruim, pelo contrário, doar é uma coisa muito boa. A gente doar para alguém, fazer alguma coisa, fazer o bem da gente. Mas essa questão específica que a gente está conversando não é uma doação. Tu não vai tirar do teu. É do dinheiro do próprio governo. Então é a destinação. É o valor que tu tem do imposto a pagar. A gente vai conversando aqui agora, vou te passar mais algumas informações, que você destina para esses fundos. Que lá hoje tem uma campanha, né? Eu declaro, eu apoio. E as pessoas físicas, no caso que a gente está conversando aqui agora, podem fazer as doações, ou melhor, as destinações para fundo da infância e o fundo da pessoa idosa. Esses fundos são administrados pela Secretaria de Assistência Social do município que a gente está falando aqui, né, no caso do município de Lages. É importante, né, a gente está em Lages, está fazendo isso aqui, mas se a pessoa quiser doar para outro município, é livre, doa para o município que quiser, para o fundo que ela quiser fazer a doação. Ah, ela pode escolher o fundo. Pode escolher o fundo. Posso chegar lá e falar assim, eu gostaria de destinar para o fundo da pessoa idosa. No sistema da declaração, ela diz que quando você quer fazer, ele é autoexplicativo, né? É a declaração, doação direto na declaração. Você vai colocar lá a declaração, o próprio sistema vai calcular o quanto que você pode doar, nós vamos falar nos percentual, o sistema calcula para você sozinho, e ele vai dizendo, fundo federal, aí você vai dizer, não, fundo federal não, quero fundo estadual, também não, porque tem um fundo que é do estado. E você escolhe o fundo municipal. Dentro do fundo municipal ele vai abrir ali o CNPJ do fundo. Ele não vai para o fundo da infância e o fundo da pessoa idosa, ele vai para o fundo municipal, que é a Secretaria de Assistência Social. Lá dentro do fundo é que vai ser feito a destinação para as entidades. Pode conversar com isso à frente também, as entidades têm que estar legalizadas, regulamentadas, para ir buscar o dinheiro que está lá no fundo. O fundo é administrado pela prefeitura, né, que repassa os valores às entidades com o projeto aprovado, entidades devidamente regulamentadas, aí o fundo repassa esses valores para essas entidades. Mas a gente não escolhe a entidade, no caso. Não, a gente escolhe o fundo. A entidade vai se credenciar junto ao fundo na prefeitura para receber o valor com o seu projeto. Leva o seu projeto lá, verifica os valores, qual que é o projeto é aprovado, tem uma banca dentro da secretaria que vai aprovar esse projeto, aí sim destina o dinheiro do fundo para aquele projeto. Ah, mas com certeza todo projeto que está ali precisa... Muito bem cuidado, a secretaria é muito bem administrada, o pessoal tem muito receio, às vezes, eu vou doar esse dinheiro, vou destinar esse dinheiro, o dinheiro vai para a prefeitura faz o que bem entender com o dinheiro. Não faz. O dinheiro fica no fundo e só é destinado para as entidades, repito, que estão devidamente regulamentadas, com o projeto aprovado por uma banca, daí o dinheiro vai para aquele projeto. Se não tiver nenhum projeto, o dinheiro fica no fundo. Não sai dali, não vai para outro órgão, a prefeitura não põe a mão, ninguém... É muito bem organizado isso. Então, reforço a quem está nos assistindo e nos ouvindo, se puder, faça um esforcinho e faça essa destinação, porque é muito bem destinado realmente esse dinheiro. E o senhor sabe como que funciona o cadastramento dessas entidades, o que precisa ter para elas poderem fazer parte desse fundo? Como eu reforço, primeiro as entidades têm que estar enquadradas dentro do fundo da pessoa idosa ou da infância, né? É importante falar, me fizeram a pergunta, entidade desportiva pode? Inicialmente não. Se o projeto for alterado, pode até ser que sim, mas inicialmente é fundo da infância, né, e da pessoa idosa. Então, asilo, APAE, creches, né? Só
quis contextualizar aqui, tem que estar suas entidades devidamente regulamentadas, com seu estatuto regular, tudo certinho, CNPJ, suas certidões negativas, apresentam um projeto que está dentro dessa questão de onde que vai o dinheiro, né? Aí com esse projeto, apresenta no fundo, vai para uma banca, a banca aprova ele e destina o dinheiro para esses fundos. Eu tenho até uma lista de algumas entidades aqui que já receberam esse dinheiro e estão credenciadas a receber novamente. O senhor tem essa lista aí Tenho. pra gente dar uma olhadinha? Tenho. Algumas entidades aqui que eu anotei: Asilo Vicentino, Menino Deus, Caritas Diocesana, APAI, APAS, Irmandade Nossa Senhora das Graças, Paternidade Responsável, ALAN, ASDEF, ADVIPS, ACASEF, dentre outras. Até citei algumas aqui, mas deve ter outras, então, que estão regulamentadas, já receberam dinheiro dos fundos, né, e podem receber novamente. Que bacana. Só Então, manter a sua entidade devidamente regulamentada, seu estatuto em dia, suas certidões, e apresentar projetos, né, que sejam compatíveis com a questão da destinação e recebem os seus fundos. Fica então aí a informação para as entidades e também um convite para as pessoas que quiserem fazer parte, né? Perfeito. Tá certo. E a gente estava falando também sobre as porcentagens, né? Quanto que a gente pode fazer dessa destinação? Então, a legislação permite que você faça a destinação de 6% do imposto devido, né? 3% para cada fundo. 3% para o fundo da infância e 3% para o fundo da pessoa idosa. Acho importante a gente estar aqui que, eu posso doar só para um fundo? Mas por que você vai fazer a destinação só para um? Então, já que você está com essa intenção e tem essa boa ação, faz por dois, porque senão o dinheiro vai se perder. Então faz, e não tem como, posso dar os 6% só para um fundo? Não, não pode. É 3% para o fundo da infância, 3% para o fundo da pessoa idosa. São dois fundos diferentes, tá? A prefeitura recebe esse dinheiro e tem que fazer a destinação para os fundos conforme ela recebe. Então é dentro da secretaria, como eu falei, mas são dois fundos distintos que recebem o seu dinheiro separadamente. Então a gente orienta as pessoas que vão fazer essa destinação que façam para os dois. 6% do imposto devido. Não confunda, não vamos confundir com o imposto a pagar. Posso dar um exemplo? Por favor. O contribuinte, durante o ano, né, fez as suas retenções de imposto e teve no ano os seus rendimentos, vai fazer a sua declaração de ajuste agora, e teve durante o ano R$5.000 de imposto devido. Fez a tua apuração, o sistema faz, e teve 5 mil de imposto devido. Desse imposto devido, ele pode destinar 6%. Quer dizer, R$300. 150 para o fundo da infância e 6% para o fundo da pessoa idosa. E como que eu faço com o meu imposto a pagar? Como é que vai funcionar isso? Talvez seja a pergunta que o contribuinte quer saber. Então, vamos dar alguns exemplos. Se ele tem 5 mil de imposto devido, mas durante o ano ele teve 4 mil de imposto retido. Já foi retido dele na fonte. Então, ele tem que complementar esse 1.000. Ele pode complementar esse 1.000 pagando 700 para a Receita Federal e 300 para os fundos. 150 para um, 150 para outro. Ou seja, não onera em nada para a pessoa que vai fazer o pagamento. Como eu disse, ele é uma destinação e não uma doação. Então ele iria pagar os R$1.000 de qualquer jeito. Não gera custo a mais. Não gera custo a mais. Né? Tem alguma, né? Ele iria pagar os R$1.000 de qualquer jeito. Só que ele destina 700 para a Receita Federal, 300 para os fundos, 150 para cada um dos fundos. Qual o lado, o inconveniente disso? É que só para quem faz o pagamento à vista. Se você vai parcelar, infelizmente a legislação ainda não permite o pagamento parcelado. Mas quem faz o pagamento à vista pode fazer sim a sua destinação. Importante, você pode fazer uma pergunta à frente, eu acho que eu vou te atropelar aqui. Fica à vontade. Só quem tem imposto a pagar pode fazer a destinação? Não. Quem tem imposto a restituir também pode. Por quê? Porque o limite é 6% do imposto devido, não do imposto a pagar. Então, nesse exemplo que eu dei, que a pessoa faz a declaração de ajuste dela e ela tem R$5.000 de imposto devido, ela pode destinar os seus R$300. Se ela tem R$1.000 de imposto a pagar, porque na declaração de ajuste, no complemento, ela ficou devendo esse 1.000, ela paga 700 para a Receita e 300 para o fundo. E se no decorrer desse ano ela pagou 6.000, ela vai fazer a restituição de 1.000, né? Certo? Que é aquilo que você me perguntou, como é que faz para restituir? Faz a declaração de ajuste, ela pagou, ela teve outras despesas ali, e ela vai restituir 1.000. Ela pagou 6 durante o ano e o imposto devido é 5. Continua podendo fazer destinação dos 6% do imposto devido. Como que eu faço agora? Se eu tenho 1.000 para restituir, como é que eu vou destinar? Ela faz a guia, paga os R$300, 150 para cada fundo, e em vez de ela restituir o 1.000, ela restitui 1.300. Ou seja, aumenta a restituição.
Então, como eu disse, ela não onera em nada. No primeiro momento, a pessoa tem que disponibilizar daquele valor, né? Fazer o pagamento, mas em breve ela recebe a restituição. Então, ela pode diminuir o valor do imposto a pagar ou aumentar o valor do imposto a restituir. Vê como uma coisa importante, eu gosto de passar para as pessoas, para quem quer fazer essa boa ação e tem a condição de disponibilizar esse dinheiro agora para receber no futuro, nos lotes de restituição, ela recebe corrigido, tá? Porque a restituição, ela é paga corrigida pela Selic. Então, a pessoa coloca o dinheiro ali hoje e ainda recebe corrigido pela Selic ainda. Olha Então, só. faz uma boa ação e ganha um juro ainda desse dinheiro. Então, não tem uma desculpa que você não faça isso. É só ter boa vontade, vamos batalhar, trabalhar em cima disso, né? Fazer a nossa boa ação, não custa nada, né? E destinar esse valor para os nossos fundos. É importante, quem não fez ainda dá tempo de fazer esse ano. Dá. Você fez uma pergunta, você fez uma colocação bem importante. Quem não fez a declaração, pode refazer agora, que até o dia 29, né? Faz a sua destinação conforme a gente conversou. E quem já fez? Dá para voltar? Dá para retificar a sua declaração e fazer a destinação. O importante é que essa declaração, a destinação é só para quem faz a declaração no modelo completo, né? Quem faz a declaração aproveitando os descontos simplificados, infelizmente a legislação ainda não permite. Mas quem já fez, está nos assistindo agora e, eu não gostaria de fazer a destinação, eu sei que o valor vai para lá, mas eu já fiz minha declaração. Mas tu ainda não pagou o teu imposto, porque o pagamento também é dia 29. Tá lá com a tua guia lá, esperando para pagar, ou esperando a restituição. Retifica. Faz uma declaração retificadora, faz a destinação lá dentro da própria declaração. Dá para retificar ainda, dá tempo ainda quem já fez. E o senhor tinha comentado também que tem alguns números aqui, né, que o senhor tem para passar para a gente sobre essa questão. Eu tenho, eu trouxe aqui os números do ano passado e desse ano que é importante a gente salientar. Olha aqui, olha bem. Para você ver como a gente pode fazer mais do que a gente já faz. O ano passado, o estado de Santa Catarina tinha um potencial de 548 milhões para destinação. Destinou só 25. Lages tinha um potencial de 12 milhões. Destinou ano passado, estou arredondando valores, tá? Com certeza. Destinou 1 milhão. E pasmem, tá? Dos 12 milhões, Lages destinou 1 milhão. Lages foi uma das cidades que mais destinou esse valor no estado de Santa Catarina. Olha. Poderia muito mais ainda. Então, por enquanto ainda, nesse ano agora de 2020, então ano passado nós teríamos um potencial de 12 milhões. Destinamos 1. Nós temos uma meta interna, nós com os contadores, que a gente a gente quer chegar a 1,5 milhão esse ano. Um passo de cada vez. Por enquanto, conforme as declarações que já foram entregues agora, a data, esse site é retirado do site da Receita Federal, tá? Com base nas declarações entregue até 10/5 e impostos pagos até o dia 8. Então tem gente que já adiantou o imposto, né? Lages já teria um potencial de destinação de 5 milhões. Destinou 250 mil. E pagou até agora 86. Sendo que foi a cidade que mais destinou em Santa Catarina, Então né? nós temos um potencial grande, dá tempo ainda de retificar, dá tempo, tem bastante gente para fazer declaração ainda, né? Dá tempo de fazer essa destinação desse valor, que certamente é bem aceita, é bem aplicada nos nossos fundos, nas nossas pessoas que realmente necessitam desse dinheiro. E só tem a ganhar, né? É um projeto onde os Só- projetos ganham e a gente ganha depois, mais tarde. Então, acho que é realmente uma questão de falta de informação sobre Falta isso, de né? informação. Divulgação Falta de informação. É um ganha-ganha. é um É um ganha-ganha. ganha-ganha. Não tem ninguém perde, é um ganha-ganha. E a própria Receita Federal, ela incentiva a fazer isso. Você não precisa lá ficar fazendo programas lá para destinar o dinheiro. Então o dinheiro vai para Brasília, vai buscar de volta, é todo trabalho. Então a Receita Federal já incentiva a fazer e fica o dinheiro aqui. Algumas pessoas perguntam, mas aí eu vou fazer isso aqui, eu vou cair em malha fina por causa disso? Não, gente, não vai. Isso aí é cultural, não vai não. Por isso não. Pode cair em malha fina por outras informações da sua receita que podem estar divergentes. Mas por você ter feito uma destinação, não, jamais. Pode fazer tranquilo que não tem nenhum problema quanto a isso. Tá certo. Dado o recado, então, aqui para o pessoal, a gente vai voltar, então, para conversar um pouquinho sobre a declaração do imposto de renda, que está quase chegando aqui o prazo final de entrega. Então, só para a gente tirar umas dúvidas mais frequentes, pode ser? Pode. Então tá. Então, tem alguns documentos que o pessoal acaba esquecendo de levar ali na hora da declaração. O que é importante a gente já ter em mãos? Importante ter em mãos o seguinte: o comprovante de rendimento da sua fonte pagadora. Certo? Então, onde você trabalhou, comprovante de rendimento da sua fonte pagadora. Quem não fez a sua declaração, solicite novamente e vê se não teve alteração, né? Se não foi retificado algum valor, né?
porque realmente, como eu te citei anteriormente, está dando algumas divergências, né, dessa informação com a Receita. Então, o primeiro fato, comprovante de rendimento da tua fonte pagadora. Ali está o que você recebeu de rendimentos tributáveis, isento, o que você pagou de previdência, o que você pagou de imposto de renda já na fonte, 13º, outros rendimentos, está tudo ali. Segundo documento essencial, o informe de rendimentos das contas bancárias onde você possui aplicação, empréstimos, consórcios, tudo ali a parte financeira tua, que é o informe de rendimento nas instituições financeiras onde você possui relacionamento e movimentação. Terceiro ponto importante, notas fiscais, né, de despesas dedutíveis do imposto de renda. Saúde, odontológica, educacional, suas ou dos seus dependentes. Também é muito importante porque algumas dessas despesas ainda não estão sincronizadas com a Receita. Você ainda não tem essa informação, ainda não está. Então, se você tiver ela em mãos, se você puder informar ali, vai estar tudo bonitinho. Quarto ponto importante, a sua evolução patrimonial. Né? O que você vendeu, o que você comprou, comprou carro, comprou casa, vendeu casa. Então, essa parte da tua evolução patrimonial. A declaração de ajuste, ela é uma declaração de rendimentos, mas ela também é uma declaração de patrimônio. E nessa questão do patrimonial, tu também tem a parte financeira, a parte de dívidas. Às vezes tu consome ou compra alguma coisa de forma parcelada, então também tem que informar as suas dívidas que você tem na sua declaração. Porque tem que bater as informações, né? A gente, como contador, toma devido cuidado sempre com a evolução patrimonial, ela tem que ser compatível com a tua renda. Como que tu compra um carro de 100 mil se tu ganhou durante o ano 30 e tu não tinha nada guardado, não tinha nenhuma poupança? Ah, mas eu comprei a prazo. Tá bom, então tem a parte do financiamento para ser lançado, para explicar, entendeu? Então a gente toma esse devido cuidado com todos os contribuintes. A sua evolução patrimonial tem que ser compatível com a sua renda ou com o seu endividamento também, né? Exemplo, por exemplo, viagens, assim, parcelei uma passagem muito cara, também Não. entra isso? As viagens não são nem despesas dedutíveis e nem fazem parte do imposto de renda, né? Lógico, você tem que tomar o devido cuidado, porque normalmente essas viagens você faz via o quê? Cartão de crédito, né? Então, a tua movimentação financeira via cartão de crédito. Quer puxar um assunto aqui que acho que é bem importante, o pessoal deve ter perguntar bastante sobre o Pix, né? Uhum. Talvez você fosse até perguntar sobre o Pix. Então, essas movimentações de cartão de crédito, Pix, elas são tributáveis? Não, não são, mas são monitoradas. Então, também eu sempre digo para as pessoas que tomem o devido cuidado, para que você não fique fazendo movimentação via Pix, gastando cartão, incompatível com a tua renda. O que acontece muito? Um membro da família que está com o seu nome bonitinho e empresta o cartão para várias pessoas, né? Aí ele tem uma movimentação de cartão ou Pix que não é compatível com a renda dele. Ele ganha, sei lá, 5, 6 mil por mês e a fatura de cartão dele dá 15. Uhum. Então isso pode, não é que vai ser, tá? Pode ser foco, pode ser alvo, né, da Receita Federal. Vim. Ela vai te notificar por isso? Não. Mas ela vai te pedir esclarecimento, certo? Então, o Pix é tributado? Não, não é tributado, mas é monitorado. A Receita Federal sabe a tua movimentação e ela vai pedir, ó, me explique por que essa movimentação de Pix aqui foi maior do que a tua renda. Então, se você tem esse hábito de emprestar teu cartão, se você, por exemplo, tem alguns recebe o salário e transfere o dinheiro para a conta de um membro da família para que esse membro pague todas as contas ali, né? Tenha todos esses documentos devidamente guardados, comprovado. Ó, esse Pix foi para a conta da minha esposa porque ela que organiza tudo lá em casa, ou foi o contrário, foi para minha conta eu que organizo. Tem essa documentação guardada. Uma eventual solicitação da Receita Federal, você comprovar que isso não é renda, isso não foi um trabalho, é apenas uma movimentação familiar para que a gente organize o nosso financeiro dentro de casa. Não comprovando renda, não tem nenhum tipo de tributo. Mas essa questão de empréstimo do cartão, se vierem com uma você falou que não é notificado, né, mas se for uma pergunta, se o pessoal vier atrás, tem algum problema em relação a isso? É só explicar e tá tudo certo? Como é que funciona? Não vou dizer que tenha problema, mas você vai ter que justificar que realmente o teu gasto com o teu cartão não é teu. Olha, eu gastei o cartão, mas esse gasto com o cartão aqui não é meu, é da minha avó. Foi tantos reais da minha avó, que ela depositou para mim, ela fez o Pix para mim, minha tia também fez, junta essas informações. Faz o teu controlezinho bonitinho e guarda isso contigo. Se não tiver Se você não tiver como comprovar, vai ser considerado o quê? Que é uma renda extra que você teve. Fez alguma renda extra, o que foi? Aí você vai poder te notificar e te cobrar o imposto de renda sobre isso, tá certo. certo? E falando em renda extra, vamos supor que o pessoal, trabalha numa questão, pequena de revenda de algum
de algum tipo de material, de bijuteria, enfim. Como que funciona? A gente tem que declarar isso também, todo esse ganho? Ele pode ser um MEI, né? Ele pode ter sido um MEI, ele pode declarar o rendimento desse MEI dentro da declaração. Se ele não é, ele trabalha como autônomo, né, vende, como você falou, semijoias ou roupas, alguma coisa, e ele tem uma rentabilidade disso, ele pode fazer um controlezinho de livro caixa disso e declarar. Se ele achar que é interessante, não, eu quero declarar porque eu quero esquentar o meu patrimônio que eu estou comprando, eu tenho minha renda do meu salário onde eu trabalho, mas eu tenho mais essa renda aqui que eu faço esse comércio informal, digamos, né? Mas ele quer fazer essa declaração? Pode, ele pode colocar isso dentro da declaração dele, aquilo que ele comprou, aquilo que ele vendeu, fazer esse controlezinho, quanto que sobrou, o que sobrou vai somar ao rendimento tributável dele, da fonte pagadora, ele pode pagar imposto sobre isso. Show de bola. Então, vamos supor que aconteceu alguma coisa, descobri um erro depois que já enviei minha declaração, eu posso retificar até quando? Não tem prazo para você retificar a declaração. Inclusive, se você cai em malha fina, a Receita te notifica para que você, está incompatível esse rendimento com tal, ou uma despesa médica que você lançou lá, a nota era de R$ 500, você errou e lançou R$ 50 ou 5.000, né? Você errou, a Receita vai te notificar dizendo que não está batendo as informações. Então pode retificar a tua declaração, prestar nova informação, né? E, no caso da Receita Federal notificar, normalmente ela faz isso porque ela vai cobrar o imposto que for devido e pagar a diferença do imposto corrigido com as suas devidas multas e juros. Então não tem um prazo para que você retifique e regularize a sua situação fiscal perante a Receita Federal. E quem nunca declarou antes, tem algum cuidado a mais que tem que tomar? Como é que funciona? Você vai fazer a tua primeira declaração. Tem que ver se você vai entrar nos itens de obrigatoriedade, né? A gente conversou sobre os itens de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Que são rendimento acima de 35 mil, patrimônio acima de 800, rendimentos isentos acima de um determinado valor. Tem os itens de obrigatoriedade. Nunca se encaixou nesses itens de obrigatoriedade e passou a estar agora, começa a fazer a sua declaração informando aquilo que você já tem. Por exemplo, eu recebi esse ano, então, 50 mil. Perdão, 2025, né? Estou fazendo declaração agora referente aos dados de 2025. Os meus rendimentos foram de 50 mil. Eu passei a ser obrigado pelos rendimentos. Mas o ano passado, retrasado, eu nunca atingi esse valor. Mas eu tenho uma casa, ela vale 300 mil, foi comprada por 300 mil, que eu adquiri no decorrer da minha história. Faz a sua declaração agora, declara o teu rendimento que você teve de 50 mil e declara a tua casa, que você tinha ela em 2025, mas você já tinha ela em 2024. Coloca o saldo de 2024, que vai entender que você tinha 2024, 23, 22, mas antes você não fez declaração porque você não era obrigado. Mas coloca o patrimônio que você já tinha ali bonitinho, com o saldo em 2025 e o saldo em 2024, que é muito importante, porque a declaração ela vai comparar o quê? Aquela evolução dali, porque ela está ali, 24, 25. Ela vai fazer essa comparação. Se você teve uma evolução ali que é compatível com a tua renda, tá tudo certo. Tá certo. E quem não encaixa nesses padrões de Não obrigatoriedade... precisa fazer declaração. Não é Não precisa fazer necessário. declaração. Eu posso passar uma informação importante esse ano também, que as pessoas que não são obrigadas a fazer declaração de imposto de renda, não se encaixam em nenhum item de obrigatoriedade, recebeu no ano ali 32 mil, por exemplo, mas teve um mês esporádico que ele tirou férias, recebeu umas horas extras, e aquele mês lá, ele teve lá 100, 150 reais de imposto retido na fonte. Certo? E ele perdeu esse dinheiro. Até então, esse dinheiro estava perdido. Né? Ou para você fazer a restituição desse valor, tu tinha que fazer a tua declaração, mesmo não sendo obrigado. Tu fazia por opção. Fazia a declaração de imposto de renda para restituir aqueles 150 reais, porque você não ia pagar aquele valor que foi retido um mês esporádico, que você teve um rendimento que atingiu. Você fazia aquela declaração apenas para receber esse valor. A partir desse ano agora não precisa fazer mais. A Receita Federal vai fazer uma declaração automática. Ela vai analisar esse contribuinte, que ele não está em nenhum dos itens de obrigatoriedade, não recebeu acima do limite, não tem patrimônio acima do limite, não é obrigado, mas teve num determinado mês o seu imposto descontado. A Receita Federal vai devolver esse dinheiro para ele automaticamente. O que ele precisa? Apenas manter o seu CPF devidamente regular e a chave Pix CPF ativa. Importante, chave Pix CPF. Se a chave Pix for e-mail, chave Pix celular, ele não vai receber. Ele manter a chave Pix no CPF, a Receita Federal vai fazer essa análise sozinha e vai devolver esse dinheiro para ele. Independente do banco. Independente do banco, independente de quem fez a retenção, porque esse dinheiro está na Receita Federal, está lá. E esse dinheiro não é da Receita, porque essa pessoa ela poderia, né, fazer a sua declaração de ajuste e receber, mas ela não quer fazer a declaração, ela não sabe fazer a declaração, ela vai ter que pagar alguém para fazer, então às vezes não vale nem a pena para receber, ela acabou perdendo esse dinheiro. Agora não vai ter mais isso. A Receita Federal vai fazer essa declaração de ajuste sozinha e se ela tiver, repito, chave Pix no CPF ativa, ela vai receber esse dinheiro.
E se, por exemplo, não tinha essa chave Pix cadastrada com o meu CPF, mas eu tinha direito a receber esse dinheiro, tem uma forma de eu resgatar ele de alguma forma? Fazendo a declaração. Aí tu faz a declaração de ajuste Novamente. e pede a restituição. De anos anteriores, pode ser, por exemplo, né? Mas isso dá tempo de você fazer agora. Você vai lá e cadastra a tua chave Pix agora do CPF e deixa ela ativa. Ah, mas eu uso a chave de e-mail. Bom, mas cadastra também na tua instituição. Pode ter mais do que uma chave, né? Faz a chave Pix lá e deixa lá. Se você teve durante 2025 uma retenção na fonte da Receita e você não vai fazer a sua declaração porque você não é obrigado, pode ter certeza que em breve você vai receber um dinheiro da Receita Federal. Olha só. Sem esperar. Que delícia, né, a gente receber um dinheiro que não tá esperando. É justo, né? É É justo, né? Tá certo, Secato. Tem alguma informação que a gente acabou deixando passar que o senhor acha que é importante a gente frisar aqui? Eu acho que é importante a gente frisar o seguinte, que nessa questão de imposto de renda, das declarações, se a pessoa, você perguntou no início, né, se a pessoa souber fazer, faz sozinha. Se ela não souber, procura um profissional da contabilidade, que é esse profissional que vai poder orientar o contribuinte, né, garantindo essa questão de destinar esse valor corretamente e fazer a declaração dele dentro das normas, dentro da legislação, para que minimize, né, o risco de ele cair em malha fiscal. Vai eliminar? Não, porque não depende só do profissional que está fazendo, de quem está fazendo, depende também das fontes pagadoras, dos informes de rendimento do banco. Todas essas informações têm que serem cruzadas e baterem, né? Às vezes ele pega um informativo que não está correto, que foi retificado, ele não tem conhecimento. Então, por isso eu digo que minimiza. Não elimina, mas minimiza bastante o risco de uma malha fiscal e faz essa destinação de uma forma correta e justa. Tá certo. E qualquer dúvida que você tiver, o Secato também tá disponível aí. Pode. Eu costumo dizer que essa questão da destinação ali, né, é uma forma justa e, como é que eu vou te contar, inteligente, né, do contribuinte exercer a sua cidadania sem te custar nada. Faz essa destinação, ajuda as entidades, ajuda os fundos municipais, fica todo mundo fica muito bem servido, não tem risco nenhum, o dinheiro é realmente destinado para esse fim, entendeu? Então eu peço que as pessoas que façam a declaração que tem imposto devido, né, tem imposto devido, seja imposto a restituir ou seja imposto a pagar, e põe a mãozinha no coração e faz a sua destinação para os fundos aí que vai ser muito bem-vindo e muito bem utilizado esse dinheiro aí. Tá certo, Secato. A gente agradece, então, mais uma vez a sua disponibilidade, você ter aceitado esse convite para vir conversar aqui com a gente. E as portas da TV Câmara estão sempre abertas para o senhor. Eu quem agradeço, em meu nome, em nome do Sindicato dos Contabilistas, né, da Serra Catarinense, agradeço o convite. Sempre que precisar algum tipo de informação pertinente a imposto de renda, área contábil, que precisar, pode contar comigo. A gente está aqui também para passar essa informação, né, à nossa comunidade lagiana aqui e utilizar aqui a audiência aqui da TV Câmara para passar isso aqui. Eu acho que com certeza fica mais na casa de cada um essa informação. Então conte comigo sempre que precisar, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado a vocês aqui. Muito obrigada. E você ficou com mais um podcast do Legislativo Lagiano. Semana que vem a gente tem mais conversa. Acompanhe.